Quantos de vocês estão prontos para a palavra de Deus? Feche seus olhos, Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor prepare nosso coração, remova a distração, Senhor, fale conosco, abra nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração, Senhor, para que a gente possa entender, capturar, absorver tudo que o Senhor tem para a nossa vida hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deixa eu abrir aqui com uma pergunta. Quem aqui tem filhos? Uau, olha só. Eu tenho 4 filhos, 2 netos. Vocês que têm filhos, e até vocês que não têm, imagine que você tivesse 2 filhos, e um dos seus filhos viesse para você e falasse assim: pai, eu te amo. Pai, eu estou tão impressionado com a sua sabedoria. Pai, tudo que o Senhor fala é tão profundo. Eu não sei se você teve um filho que falou isso. Ou então, pai, parece, pai, que cada palavra que procede da sua boca é como mel. Pai, e aí você está lá falando assim: que filho é esse, né? Pai, pai, o Senhor é tão sábio. A maneira que o Senhor lida com as coisas, eu fico observando e eu quero ser igualzinho o Senhor. E pai, o Senhor é tão incrível. Aí você está lá assim: meu filho. Aí finalmente ele fala assim: pai, eu só tinha uma coisa a pedir. E você fala assim: meu filho, até metade do meu reino é teu depois desse discurso, né? Assim, filho, claro, o que você deseja? Aí ele vem e fala assim: pai, eu queria que você expulsasse meu irmão de casa. Eu não suporto ele não vê o Senhor como eu vejo, ele não respeita o que o Senhor fala, ele não presta, tira ele de casa, dá um chute para ele, tira ele de casa. E obviamente você, como um pai, falaria: claro, filho, concordo plenamente, vou tirar ele de casa. É isso que você falaria? Não, você falaria: meu filho, você diz isso porque você é imaturo. Você diz isso porque você é imaturo. E eu amo você, eu amo seu irmão, e é isso, eu espero que é isso que você diria. Eu espero, isso seria a coisa certa. Eu quero falar com vocês hoje, porque a mesma coisa acontece dentro da igreja, né? A gente fala para Deus, a gente fala para o nosso Senhor: Senhor, cada palavra que procede da sua boca é como mel, eu te amo. Mas às vezes, por causa dos nossos relacionamentos laterais, por causa dos nossos relacionamentos em volta de nós travamos o que Deus quer fazer, inclusive na área de evangelismo, inclusive na área de gerar o respeito necessário para que outras pessoas possam se aproximar desse mesmo nosso Pai, que eles queiram se aproximar do nosso Pai. E hoje eu quero falar sobre algo que a criação, o que Deus criou, o corpo de Cristo, o que Ele gerou, a igreja, o que Ele fez como um mecanismo para transformar tudo que Deus opera. Hoje Ele opera através de você inserido dentro do corpo de Cristo. Hoje em dia, né, a gente ouve muito sobre pessoas que estão questionando o papel da igreja. Muitas pessoas estão questionando o papel da igreja. E muitas pessoas falam assim: puxa, eu tenho pregação incrível no YouTube. E tem pregação incrível no YouTube, muitas pregações. E tem pessoas que falam assim: puxa, eu estou recebendo o meu alimento, vem do YouTube. Tem algumas pessoas que falam isso. E pessoas falam assim: tem louvor incrível no YouTube. E tem louvor incrível no YouTube, tem no Spotify, eu escuto no carro, é fantástico. E algumas pessoas começam a questionar: por que eu preciso estar inserido no corpo de Cristo? Por quê? E hoje pessoas assim questionam:
por que frequentar a igreja? Por que frequentar a igreja? E hoje eu quero questionar junto com vocês, por que frequentar a igreja? Por quê? Tem pregação fantástica no YouTube, tem louvor fantástico. Por que frequentar a igreja? Por que não ser uma igrejinha dentro da minha casa sozinho e não inserido junto com outras pessoas? Por quê? E hoje eu às vezes eu até me pergunto assim, realmente, por quê? Por quê? E se a gente não entender o que é a igreja, a gente vai pensar assim também. Porque hoje eu quero falar com vocês, todos precisam saber, hoje eu quero falar com vocês que a gente tem que parar de frequentar a igreja mesmo. Que a gente deveria parar de frequentar a igreja e começar a ser igreja. Parar de frequentar a igreja e começar a ser igreja. Que a gente viva o que é o nosso chamado de ser igreja. Isso é o que transforma, porque quando a gente confunde isso com frequentar a igreja, meu Deus, dá uma trava e daqui a pouco pessoas vão começar a falar assim, realmente, não vejo benefício de frequentar a igreja. Então hoje eu quero falar com vocês 3 coisas muito simples e rápidas, vai ser tão simples, você vai ficar tão surpreso, sobre como você viver o chamado de Deus evangelístico, de como você viver tudo que Deus tem para a sua vida, de como você ser a igreja de Cristo. Primeira coisa que eu queria falar com vocês, primeira coisa é o seguinte, você tem um presente, você carrega um presente. Você carrega um presente dentro da sua vida. E quando você não compartilha esse presente ou esse dom, quando você não compartilha com outros, você é egoísta. Quando você não compartilha esse presente, você é egoísta. Olha esse versículo aqui, 1 Coríntios 12, diz o seguinte, há diferentes tipos de dons ou presentes, diferentes tipos de presentes, mas o Espírito é o mesmo, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Você carrega, todos nós carregamos um presente único. Você carrega algo dentro da sua vida que não é para você. Agora, a cultura de Deus é diferente da nossa cultura. A cultura de Deus, a nossa cultura diz o seguinte, quando você dá um presente com segundas intenções é algo errado. Mas Deus faz isso o tempo todo. Deus dá presentes. Quem aqui já ouviu falar do termo presente de grego? Eu espero que não tenha nenhum grego aqui, porque eu não queria ofender ninguém. Mas o presente, Deus dá dons para a sua vida, mas não é para você. Ele te dá um presente, só que é para você dar para outro. Interessante, né? A cultura de Deus é de dar algo para você, mas não é para você. E hoje em dia, o grande erro que às vezes acontece é que pessoas pegam os presentes de Deus e eles usam para eles se engrandecerem, né? Dá uma confusão danada no corpo de Cristo, triste pra caramba, quando pessoas usam o dom de Deus só para eles crescerem, só para eles ficarem maiores, e nunca foi intencionado para isso. Os presentes, os dons espirituais são dados para você, mas não são para outras pessoas. É incrível isso. Na nossa igreja a gente faz algo meio louco, nós somos malucos na nossa igreja, e a gente, todo culto, a gente dá bis ou bala para as pessoas. Pessoas falam assim, mas como é que sua igreja está crescendo tanto? É porque eu dou chocolate para as pessoas. Então, quando as pessoas vêm, a gente tem um momento antes da oferta, onde a gente tem baldezinho, é o mesmo balde que usa para oferta, só que em vez de trazer a oferta e colocar para dentro, e tira algumas balas. Mete a mão lá, o bis, e tira assim 20 bis, tira balas. A gente faz isso por 2 razões. A primeira razão é porque antes de pedir algo das pessoas, a gente dá algo para eles. Mas a segunda razão, que é mais importante, é que nós estamos ensinando que você recebe de Deus, mas é para você dar.
Você recebe algo de Deus, mas é para você dar. Então, a gente ensina que você pega lá as balas. Eu cresci na igreja anglicana, espero que eu também não quero ofender ninguém, mas na igreja anglicana, a gente tinha um momento no culto onde parava o culto e você cumprimentava as pessoas. Paz do Senhor. Paz do Senhor. A gente tinha esse momento, só que a gente acrescentou chocolate para deixar ficar um pouquinho melhor, né? E aí as pessoas pegam essas balas e vão entregando para outras pessoas. A gente faz isso todo culto. Agora tem algumas pessoas pegam aquelas balas, bota aqui no bolso, bota no outro bolso, bota aqui dentro da jaqueta, assim, enche, e aí bota na boca. Tem algumas pessoas que fazem isso com os dons espirituais. Vive o dom espiritual só para engrandecer a vida deles. Aí eles levam a bala para tudo quanto é lugar. Essa semana eu vi uma bala nossa no chão do aeroporto de Galeão. Jogou no chão, a bala no chão. Por que a gente faz isso? Porque nós queremos ensinar que você tem um presente, mas não é para você. Pessoas às vezes falam assim, a gente vê na igreja, né? Você vê alguém que meio que parou de vir para a igreja. Aí você vem, você fala com eles, isso acontece em todas as igrejas, você vem e fala, puxa querido, eu senti sua falta na igreja. Alguém já fez isso? Puxa, eu senti sua falta. E as pessoas sempre respondem a mesma coisa. As pessoas respondem, não, claro, é verdade, mas é que eu estava tão ocupado, é o que todo mundo fala. Né? Mas, aí muitos deles continuam falando o seguinte, mas pastor, fica tranquilo que eu tenho certeza que foi uma bênção lá, e fui eu que perdi, eu tenho certeza que foi abençoador lá, mas fui eu que perdi. Não. Quando alguém fala assim, que quando eles não estão juntos com o corpo de Cristo, é eles que perdem, e essa frase é o cúmulo de egoísmo. É o cúmulo de egoísmo, porque pressupõe que a única razão de estar junto é para eles verem. Pressupõe que a única razão de eles estarem juntos é para eles receberem. E na realidade não. Quando alguém que é do corpo de Cristo não está junto, não é aquela pessoa que perde, sou eu e você e ele, porque cada um de nós carrega um presente de Deus que é para dar para outras pessoas. E quando nós não estamos juntos, nós não estamos compartilhando o que Deus deu à nossa vida. Nós não estamos compartilhando aquilo que Deus colocou dentro da nossa vida para outras pessoas. Querido, quando você não está junto do corpo de Cristo, não é você que perde, é todos os outros, porque Deus colocou dentro da sua vida dons, talentos, presentes que são para outras pessoas. A gente precisa gritar isso e parar, travar aquela atitude egoísta que as pessoas têm. Eu vou para receber. Não, você vem para dar. Você vem para contribuir, você vem para derramar tudo que Deus colocou na sua vida, dentro da vida dos outros. Segundo ponto, que é super interessante também, é que outras pessoas carregam um presente para você. E quando você não compartilha, quando você não reconhece o dom que está na vida deles, você sofre. Outras pessoas carregam um presente que é para você. Você carrega um presente para eles, mas eles carregam um presente para você. E quando você não reconhece o presente na vida deles, você sofre. Você sofre. Alguns anos atrás, eu iniciei uma igreja lá em Niterói. E lá em Niterói, eu decidi que eu ia ser o pastor daquela igreja. E igrejinha pequena, quando vem visitante, o pastor, o olho dele, assim, uau, né? E naquele dia, a nossa igreja talvez tinha 80 pessoas. Eu ia pregar e entrou uma família de 20 pessoas.
Meu olho assim, assim, atrasa o culto, né? Meu olho brilhou, aí eu fui lá, eu fui, desci, fui falar com eles. Puxa, que legal que vocês vieram, como vocês ouviram falar. Não, a gente recebeu um anúncio no Instagram. Legal, que bom que vocês vieram, vai ser tremendo. Conversei com eles um pouco, eles eram uma família de 20 pessoas, e eles falaram assim, a gente está afastado da igreja há 20 anos. 20 anos atrás, eles eram de uma igreja, e algo aconteceu, e por 20 anos a família toda, vó, avô, filhos, netos, 20 anos eles não frequentavam a igreja e decidiram visitar a nossa igreja por alguma razão. Porque receberam lá um negócio no Instagram deles. Aí chegaram, aí eu comecei, uau, que coisa, eu achei estranho. Mas aí eu falei, mas hoje vai ser um dia bom que vocês vieram, porque a gente tem Santa Ceia hoje. Eles falam, não, eu odeio Santa Ceia. Falei, eu não conheci ninguém que odeia a Santa Ceia. Como assim você odeia a Santa Ceia? Eu nunca conheci ninguém que... Não, a gente odeia porque inclusive o último culto que a gente estava era o culto de Santa Ceia, e eu falei assim, nunca mais volto. Falei, meu Deus, o que eu fiz? Falei, mas por quê? Não, porque no culto da Santa Ceia, o pastor leu aquele versículo que a gente tem que examinar nós mesmos. Falei, Aí passou lá e falou assim, se você examinar e tiver um problema, você pode ficar fraco, doente e até dormir. Aí eu peguei aquele copinho, bebo, não bebo? Tomo, não tomo? Eu não sei o que fazer. Aí falou assim, eu não sei. Falei, não, você entendeu errado. Porque Deus nunca quis que a Santa Ceia fosse algo para separar você dele, mas a Santa Ceia é uma celebração de unidade, de comunhão, e não uma celebração de desunidade. Aí eu abri o versículo, deixa eu ler aqui para vocês. E é isso que diz em 1 Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir ou reconhecer o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. Isso aí, pastor. Eu falei, mas olha só. Deus nunca quis que você falasse assim, puxa, eu estou com pecado em minha vida, aí eu vou ficar com o meu pecado e não tomar Santa Ceia e ficar tudo bem com Deus. Não. Se você ficar com o seu pecado tomando a Santa Ceia ou não, você vai ter um problema com Deus. Esse versículo foi falado para a gente ter que examinar a nossa vida. Nós nos arrependemos e nós nos achegamos a Deus. Não é para dividir você. Inclusive, cristão, olha só. 4 versículos depois disso, só 4 versículos depois, entra em 1 Coríntios capítulo 12, porque quando Paulo escreveu, ele não escreveu com o capítulo, né? Escreveu tudo junto. Mas 4 versículos depois diz o seguinte, 1 Coríntios 12, 1, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. E aí ele continua, pelo Espírito é dada uma palavra de sabedoria, a outra palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outros dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outra interpretação de línguas. É a continuação dessa passagem. Eu expliquei para ela, para essa família, que o que Deus queria fazer é unir elas.
unir elas. O que ficou loucura é o seguinte, o que esse versículo está dizendo? Que se você está dentro do corpo de Cristo, e você precisa de sabedoria, mas você não reconhece que um outro tem sabedoria, você fica sem. E por isso você fica fraco ou doente. Se você precisa de fé, eu tenho o dom de fé. Se você precisa de fé e você está de cabeça baixa, você não reconhece que o outro dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, tem fé. Fé contagia, igual carvão de brasa, contagia e pega o outro carvão. Mas você fica afastado, você não reconhece. Você não reconhece. Você fica sem acesso a esse dom, por isso você é fraco ou você fica doente. Se você precisa de uma palavra de conhecimento, você está sem conhecimento, mas você não reconhece que o dom de conhecimento está na vida do fulano de tal e você não tem acesso, por isso você não reconhece que você não tem acesso. Você fica sem, por isso você é fraco ou doente. Olha só, dons de cura. Se você precisa de uma cura na sua vida, você precisa de uma cura. Você está com uma doença, alguma coisa na sua vida que precisa de uma cura. E você vem para a igreja e você fala, você participa do corpo de Cristo, mas você não reconhece que aquela senhora tem um dom de cura. Você fica sem o dom de cura na sua vida e você sofre. O que você tem que fazer? Ah, não, mas pastor, aquela mulher que diz que tem o dom de cura, ela é esquisita. Ela é esquisita. Eu não quero isso. Você não está reconhecendo o dom da... Sim, ela é esquisita, eu concordo com você. Mas você não está reconhecendo o dom na vida dela. E por isso você fica assim. Mas pastor, eu nem gosto dela, eu não gosto dela. Ela também não gosta de você. Ela não gosta de você. Você pensa que ela é maluquinha. E ela pensa que você é carnal. Em vez disso, vai até ela. Fala assim, a senhora poderia orar por mim? E sabe o que ela vai falar assim? Você pedindo para eu orar por você? Sim, se for possível. Eu estou com esse... Sabe o que ela vai fazer? Claro! Vai começar e ela vai orar por você. Yeah! E você vai receber a cura, porque você reconheceu o dom na vida dela. Olha de novo o que diz, examine-se, pois. Examine-se, versículo 28, examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir ou reconhecer o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. E 4 versículos depois fala sobre todos esses dons. Então, quando você não reconhece os dons que estão dentro do corpo de Cristo, que não estão na sua vida, estão na vida deles, mas são para você, você fica sem esse dom, e por você ficar sem esse dom, você fica fraco, doente. Tem alguns que já dormiram. Não sei o que é isso. Nós precisamos reconhecer. Quando você pede para aquela senhora maluca orar por você, você não só recebe o dom que está na vida dela, mas você gera unidade na igreja, porque é assim que o Espírito Santo move. Ele move na entrelinhas dos relacionamentos dentro da igreja. A igreja fica mais poderosa. A igreja impacta. A igreja evangeliza. A igreja as pessoas vêm correndo para participar, porque ali eles vão ser supridos
com os dons, as pessoas da igreja vão perceber que estão sendo usados. Aquela senhora vai se sentir unida com você, com o resto da igreja, porque os dons na vida delas são reconhecidos, e as outras pessoas vão receber do que Deus tem para a vida delas também. Então os dons estão na sua vida para outras pessoas. Quando você não dá, você é egoísta. E os dons estão na vida das outras pessoas para você. E quando você não reconhece, você sofre. E os outros também. A terceira coisa, a igreja me protege do erro. A igreja me protege do erro. Olha esse versículo aqui, em Mateus 7,3. Diz o seguinte: por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Ei! Ontem eu fui para um restaurante e comi uma feijoada. Bom. E eu fui com um amigo meu importante, e ele estava comendo feijoada também. E aí, depois, estava assim, no meio da feijoada, você sabe quando você come feijão, tem aquela casca, aquela casquinha do feijão. Ficou a casquinha colada no dente dele. Mas ele não sabia. Eu pensando assim, falo ou não falo? Mas ele estava todo feliz. Aí ele comeu um pedaço, comeu couve. Um pedaço de couve. Não sei se o dente dele era mais aberto do que o meu. Também não sei se estava no meu também. Ele também não me falou nada. Se eu for comer uma feijoada com você, fala para mim, por favor. A igreja nos protege de erro. A gente não percebe coisas em nossa vida. Coisas em nossa vida a gente não percebe, ou a gente considera como algo pequeno demais para nos importarmos. Mas a igreja nos protege de erro. Amigo, você está com feijão aí. Ah, tá bom, tira. Sabe, dentro da igreja tem 3 níveis de relacionamento. Dentro de qualquer vida, na sua vida tem 3 níveis de relacionamento. O primeiro nível de relacionamento é o relacionamento com nossa autoridade. Por exemplo, o relacionamento com o seu pastor, relacionamento com o seu professor, relacionamento com um policial, relacionamento com o seu chefe na empresa, relacionamento com a autoridade. E são relacionamentos muito importantes, eles nos ajudam, eles nos cobrem, muito importantes. Mas esse nível de relacionamento tem limitações. Sabe por quê? Porque pastores não são completamente honestos. Não são. A gente é parcialmente honesto. Tem alguns pastores que são 99% honestos, tem outros que são 75%. Por exemplo, vem alguém na igreja, está tudo errado na vida dele. Ele trata as outras pessoas mal, ele não paga o imposto dele, ele tem gato, net, tudo errado na vida dele. Aí ele vem para o pastor, e ele fala assim, pastor, eu amo Jesus. E aí ele fala assim, pastor, qualquer coisa que vê na minha vida pode falar comigo, mas está tudo errado na vida dele. Aí o pastor vem e fala assim, não, já que você falou, tem uma coisinha, né? Uma coisinha pequena que eu podia falar com você. Não tem coisinha pequena não, está tudo errado. Mas nós como pastores, às vezes a gente fica com
receio ou medo de falar tudo. Porque você vai embora. Eu não vou poder falar nada. Então a gente começa falando pequeno, porque a gente às vezes não tem a intimidade para falar tudo. Tem outro tipo de relacionamento, que é o relacionamento onde você é a autoridade, né? Você é a autoridade e você cresce muito com isso. E pessoas que estão debaixo da sua autoridade, é bom para eles também. Mas quando você está debaixo de autoridade, você também não é totalmente honesto. Você fala só as coisas que você quer que as pessoas vejam. Tem pessoas que são 90% honestas, outras pessoas que são 70%, e tem algumas pessoas que são completamente opacas, não são transparentes em nada. Tem tudo quanto é tipo de pessoa. Nós aqui. Por que a gente não é honesto? Porque a gente fala só o que nos interessa muitas vezes. Né? Por exemplo, um pastor, um membro da igreja que está tendo uma dificuldade no casamento, mas aí começa a olhar para a secretária dele. Ele não vai falar isso para o pastor. Ele vai ficar quieto. Ele vai falar assim, não, eu lido com isso, não é nada demais no início. Ele não é transparente. É uma pena. Algumas pessoas são, mas muitas pessoas não são. Tem o terceiro nível de relacionamento. A igreja nos protege, que são relacionamentos laterais. Agora, são os relacionamentos mais honestos que nós temos dentro da igreja. Isso é o relacionamento que Paulo tinha com Barnabé. Paulo não era o chefe de Barnabé. Barnabé não era o chefe de Paulo. Eles tinham um relacionamento lateral. Eles viajavam juntos, tinham briga juntos, falavam, ei, não é assim, não. Saía faísca. Que aqui alguém já teve atrito com um relacionamento com outra pessoa na igreja? Não, ninguém? Ninguém não, né? O pessoal não levanta a mão, eles só fazem... Ninguém levantou a mão, eles só fazem... Viu? Não falei que as pessoas não são honestas? O relacionamento lateral é o que Deus usa incrivelmente dentro da igreja. Escuta aqui, ó. É porque quando alguém vai e é casado com uma pessoa e leva a secretária para almoçar, só ele e ela, o pastor não fica sabendo, a esposa não fica sabendo, ninguém fica sabendo. Mas quando tem outro irmão, está lá no restaurante também, o que você está fazendo? Você ficou louco, você vai destruir seu casamento, você vai destruir seu chamado, você vai acabar com tudo. Você ficou maluco, o que você está fazendo? Pelo amor de Deus, não faça isso. Não, aí pessoa, não tem nada demais. Mas claro que tem. Mas o que aconteceu? O próprio corpo de Cristo, nos relacionamentos laterais, nos protege. Você quer viver uma vida protegida? É importante, relacionamento de autoridade, importante. Mas você quer viver uma vida protegida? Gere muitos relacionamentos laterais. Gere muitas amizades que vocês podem ministrar juntos, vocês podem evangelizar juntos, vocês estão na célula juntos. Muitos desses relacionamentos, vão trazer liberdade e vão trazer proteção para a sua vida. Nós precisamos muito, e está cheio na Bíblia, o relacionamento que os discípulos tinham um com o outro, constantemente encorajando uns a amor e boas obras, em Hebreus 10, 24. Esses relacionamentos, a gente precisa muito desses relacionamentos. E terminando aqui, última coisa que eu vou falar aqui, a igreja multiplica meus esforços. Sabe, a gente tem 7 a 9 milhões de pessoas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Acho que 12 no estado. Muita gente que não conhece Jesus. E a gente tem uma responsabilidade individual, mas a gente tem muito mais uma responsabilidade juntos, da gente fazer uma mudança em milhões de pessoas que estão indo para o inferno.
A gente carrega essa responsabilidade. Nós carregamos. A igreja multiplica nossos esforços. Pense comigo, olha esse versículo aqui em João 6, 9, diz o seguinte: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso diante de tanta gente? Pense sobre essa multiplicação. Os discípulos estavam lá falando assim: termina, a pregação já está longa demais, termina, vamos para casa, está todo mundo cansado, todo mundo com fome. Jesus falou assim: dá algo para comer, você dá para ele. Ele falou: não, você dá algo de comer. Aí eles falam assim: caramba, como que eu vou fazer isso? E eles encontram um rapaz. Agora, se coloque na posição desse rapaz. Você se coloque na posição desse rapaz. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Que normalmente a gente pensa que é pouca coisa, mas tenta comer 5 pães. Não é um lanche pequeno, não. É uma baita de um lanche. 5 pães. 5 pães. E 2 peixes. Não é pouca coisa. É uma baita de um lanche. Para ele, ou para ele e guardar um pouco para depois, ou para ele, para compartilhar com uma pessoa. É muita coisa. Mas lá naquele lugar, haviam 5 mil homens, 20 mil pessoas. Agora, ele pensando sobre o que ele tinha, ele falou o seguinte: puxa, eu tenho um lanche bom. Eu tenho algo bom de valor. Eu tenho algo bom. Eu tenho algo que é, assim, mais do que suficiente para mim. Mas se eu tiver que compartilhar isso com 20 mil pessoas, o que é isso diante de tanta gente? Nem meia molécula de um pão de cevada para cada um. Se eu abrir a minha boca e falar que eu tenho isso aqui, ninguém vai receber nada. Vai ser insignificante, ninguém vai receber nada. Ninguém vai ter. Eu não vou ter, mas ninguém vai ter. A melhor coisa é eu ficar comigo, porque pelo menos assim eu vou ter alguma coisa. Porque se eu compartilhar, não vai fazer diferença nenhuma para essas pessoas todas. Isso é o lógico. Só que na economia de Deus, com todos os seus dons e talentos, com a presença de Deus na sua vida, com a palavra profética, com a palavra evangelística que você tem, Deus multiplica o que você dá. Isso acontece com o nosso dinheiro, com o nosso dízimo, nossa oferta. A gente fala assim: olha só, ar-condicionado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 vezes 10 mil. Só lá, piso, teclado. Eu posso dar meu dízimo. Mas o que é isso diante de tanta gente? Se eu guardar meu dízimo para mim, eu pago minha prestação das Casas Bahia. Se eu der, não vai fazer diferença nenhuma mais na economia de Deus. Quando a gente dá, Ele multiplica. Seu dom de louvor, a gente vê, a gente fica assim, pasmo com a qualidade e o nível de talento e dons que estão na equipe de louvor. E a gente fala assim: eu gosto de cantar. Mas a gente olha para o nosso dom e a gente fala assim: o que é isso diante de tanta gente? E a gente fala assim: não, eu vou segurar para mim. Porque se eu compartilhar, é vergonhoso, porque é tão pouco que eu tenho. É melhor ficar para mim. Com o dom mais precioso que nós temos, que é a palavra de vida eterna. A gente olha para os nossos amigos e a gente reconhece os nossos 5 pães e 2
2 peixinhos. A gente reconhece como mudou a nossa vida. A gente reconhece como faz uma diferença incrível na nossa vida. Mas quando a gente olha os nossos amigos, os nossos vizinhos, a gente fala assim, não, mas o que eu posso falar que vai fazer uma diferença? O que eu posso dizer? O que eu posso demonstrar? E o nosso hábito carnal é guardar para nós. Que a gente fala assim, está fazendo uma diferença na minha vida, está fazendo uma diferença na minha família, mas a gente fica com medo de compartilhar. Mas quando nós compartilhamos o princípio divino, bíblico, através da Bíblia, é que Deus multiplica. Pegou aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, viraram 12 cestos, todo mundo comeu. E ainda sobrou muito. Quando você compartilha aquilo que Deus colocou na sua vida, o impacto é milagroso. Quando você compartilha o que Deus colocou na sua vida, ninguém não consegue nem acreditar, porque não é uma multiplicação natural, é uma multiplicação sobrenatural. Todos vocês hoje têm dons, presentes que não são destinados para você, são para outras pessoas. Todos vocês carregam incríveis dons que são para outras pessoas. Quando a gente guarda elas para nós mesmos, é o cúmulo de egoísmo. Quando todos nós precisamos dos dons que estão na vida dos outros, mas quando a gente não reconhece, a gente prejudica a nossa vida, sofremos e prejudicamos a vida deles, porque nós não estamos reconhecendo aquilo que Deus colocou na vida deles. Todos nós precisamos de proteção em nossa vida, através dos relacionamentos em nossa célula e além da célula, relacionamentos laterais. Mas a coisa mais importante que eu queria falar com vocês hoje é que quando nós compartilhamos daquilo que Deus nos deu, Ele multiplica nossos esforços de uma maneira incrível e sobrenatural. Hoje quero orar por você, pela multiplicação daquilo que Deus colocou na sua vida. Hoje eu quero falar com você, hoje eu quero orar por você, para que na medida em que você entrega as palavras da vida eterna, na medida que você entrega as palavras que transformam vidas, na medida que você entrega os dons que Deus colocou na sua vida, Deus vai multiplicar de uma maneira que você não consegue nem imaginar, que Ele vai fazer abundantemente além do que você pode pedir ou pensar. A gente aqui vai pensando sobre os dons na nossa vida, a gente pode pensar algumas coisas, a gente consegue visualizar uma coisa ou outra na nossa comunicação com o nosso vizinho, a colega de trabalho, a gente pensa sobre algo, mas Efésios 3:20 diz que Ele faz infinitamente além do que até a gente consegue pensar, até além do que a gente consegue imaginar. Hoje quero orar por você. Queria pedir que vocês todos ficassem de pé ali onde vocês estão. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé ali onde você está. Levante sua mão como se você fosse oferecer os dons